Iniciando mais um episódio do podcast Levemente, onde toda semana nós falamos sobre saúde mental, saúde emocional e bem-estar. E hoje, para falar com a gente sobre terapia, eu convidei um amigo, um grande amigo aqui, o meu amigo Nando Fagundes. Tudo bem, Nando? Tudo bem, estou muito feliz com esse convite, né? Estou me sentindo em casa, é um lugar que eu gosto bastante de estar. É a comunicação, né? A comunicação é algo importante e expressivo também. A gente vai falar sobre esse assunto. Mas muito obrigado pelo convite, muito obrigado por me trazer aqui levemente, né? E acho que a gente vai sair dessa experiência um pouco melhor do que nós já estamos. Eu que agradeço aqui a sua presença por disponibilizar esse tempo aqui para a gente, para levar um pouco de conhecimento, né, para o nosso público que está nos assistindo e nos ouvindo nesse momento. Então, eu queria primeiro perguntar para você, Nando, qual é a sua formação? Eu queria que você explicasse para o nosso público qual é a sua formação. Certo. As pessoas acabam... Aqui hoje o Brasil inteiro está assistindo, o mundo inteiro assistindo através da internet, mas trazendo um pouco para o território de Caieiras, região oeste de São Paulo e Bragança Paulista, onde eu me tornei um pouco mais conhecido devido à comunicação, devido ao trabalho também como professor, né? Eu sou formado em artes, a minha primeira formação é arte, né? Tenho um curso técnico de teatro, como ator, mas hoje também posso falar para você o quanto a educação ela me trouxe aí um campo de formação muito grande. Então, eu tenho arte, pedagogia, psicopedagogia e docência do ensino superior. Trabalho hoje com todas essas estratégias de formação, mas meu foco hoje são pessoas em situação de vulnerabilidade social, também, que necessitam de terapias expressivas hoje em Bragança Paulista, mas vem de histórico aí na educação do Estado, na educação municipal e na educação particular, né? Então essa minha formação, desde como de professor e psicopedagogo, me trouxe possibilidade de conhecer novos campos. Então, recentemente, aí há 3 anos atrás, eu fiz um curso de terapia holística para entender um pouquinho a questão do que eu falo, do que eu desejo, do que eu sinto. Eu fui fazer um curso de terapia holística, já com curiosidade, já fui fazer a massoterapia, o curso técnico. Então, eu sou uma pessoa incansável na questão do conhecimento. Acho que todos nós temos que ter isso como referência, né? Então, eu tenho as minhas formações acadêmicas, mas eu tenho os meus outros cursos livres na área da massoterapia, da terapia holística, e trazendo para o mundo acadêmico, hoje eu consigo fazer a identificação de uma pessoa quando ela necessita de uma terapia expressiva, que ela necessita de um trabalho da arte-terapia, respeitando não só a arte terapeuta, sou psicopedagogo, mas hoje como psicopedagogo e artista, eu consigo identificar quando uma criança na fase do seu conhecimento, quando ela pode ser inserida no social da terapia expressiva. Entendi. Bom, na verdade, nesse ponto nós somos iguais, porque eu também adoro estudar, né? Tá. Também tenho várias formações. Eu acho que isso é inerente, né? As pessoas que têm curiosidade e que gostam de ajudar as pessoas, né? E transforma o mundo, né? Quando você fica parado, as coisas não acontecem. Quando você se permite a conhecer novas culturas, a conhecer novas possibilidades, a nossa mente muda, o hábito muda. Eu falo que a educação realmente ela tem essa capacidade de transformar o eu, o outro, e eu falo, a sociedade. Bom seria se todos nós fôssemos, com todo respeito, ladrões de livros, né? Porque teríamos um país muito melhor e uma sociedade mais saudável. E além de tudo isso, quando a gente consegue ajudar uma pessoa, o coração da gente se enche, né, de felicidade, não é verdade? Troca, né? É troca, né? Eu acho que essa troca, né, Márcio? Fala assim, e que momento o on e o off se dialogam? Que momento que eles se encaixam? A partir do momento onde onde eu estou preparado para conversar com aquele que ainda não se descobriu, com aquele que ainda está passando por uma fase de descoberta, sabe, Márcio? Recentemente, a gente, no meio conversando com muitas pessoas, em 2022, nós tivemos um grande aumento de mulheres que sofrem e estão sofrendo ainda violência doméstica, né? Por não se conhecerem a si, não conhecer as possibilidades da sua mente de transformação, porque fica muito ali naquele mundo procrastinado, naquele mundo de submissão, de que a sua mente, você não pode, você não vai conseguir, você, né? E aí quando a gente entende que essa mulher podia estar inserida na sociedade, talvez com uma intervenção, sim, da terapia convencional,
e também da terapia expressiva, a gente salva. E quando a gente tem essa ferramenta na mão, acho que você é a mesma coisa. Quando você sente alguém em risco, em situação de risco, é hora de aplicar, seja coach, seja a inteligência emocional, seja a terapia expressiva, o diálogo. Acho que tudo começa com o diálogo, né? E muitas vezes quando eu tenho um assistido, uma pessoa perto de mim, eu acabo me igualando, assim, é hora de sentar, se é para sentar no chão, a gente vai sentar no chão, se é para ficar debaixo de uma árvore, a gente vai ficar debaixo de uma árvore, porque a gente fica muito idealizando, e eu respeito muito as terapias convencionais, né? Que muitas vezes a gente vai para a terapia convencional, por que eu procuro terapeuta, por que eu procuro psicólogo, por que eu procuro um profissional da mente? Por que eu chego até lá? Tem um motivo de eu chegar até lá. Só que quando a gente tem a possibilidade de estar perto de uma pessoa como essa, a gente transforma o consultório, o espaço terapêutico, em qualquer lugar. Tem pessoas que a gente salva dentro de um transporte público. Tem pessoas que a gente salva na fila de um mercado, na fila de um comércio. Então, assim, nós somos pessoas abençoadas porque nós cuidamos de outras pessoas. Não sei quem cuida da gente, mas eu acho que a gente cuida de muitas pessoas. Na verdade, como você falou, né? A gente acaba ajudando muitas pessoas, né? Às vezes com uma palavra, com um gesto, né? Porque a gente tem essa percepção, né? De quando a pessoa não está bem. Então, às vezes, uma simples palavra, a gente já consegue melhorar um pouco a vida dessa pessoa. Mas, Nando, eu queria que você, por favor, explicasse, então, para quem nos vê e que nos ouve, o que é uma terapia expressiva e qual que é a diferença entre uma terapia convencional e uma terapia expressiva? Só é importante a gente identificar o nosso próprio corpo, a nossa própria mente, né? Quando a gente sente que a nossa mente está cansada, você já sentiu a mente cansada? Sim, muitas vezes. Né? A gente sente a mente cansada e fala assim, nossa, eu tô com uma sensação que eu preciso descansar. Quando você vai lá, dorme, sem influência de remédios, você dorme no outro dia, você está melhor? Tá tudo bem. Quando você acorda no outro dia com a mesma sensação, isso vem acontecendo semanas e semanas e semanas, ali você precisa procurar um profissional. Eu digo que o médico que te acompanha, o profissional que te acompanha, porque a psicologia, ela tem a função de cuidar, ela tem a função de cuidar da mente, e a terapia, ela cura a mente. Então, a pessoa que não está conseguindo controlar as suas emoções, controlar a sua mente, tem insônia, não consegue controlar a força do seu pensamento, eu falo que é o planejamento mental, sente que há um desequilíbrio, essa pessoa precisa urgentemente procurar o seu profissional. Eu indico, como respeito a todos os profissionais, o seu psicólogo, né, o seu terapeuta, para que você possa tentar equilibrar essas emoções para voltar a ter a qualidade de vida, que é o sono 8 horas por dia, poder beber água, poder fazer atividade física. Por exemplo, recentemente eu quebrei meu cotovelo, então eu não posso fazer mais academia. Aí vou engordar, tô engordando, o que eu vou voltar a fazer? Caminhada. Então eu tenho que achar um escape, um motivo para eu não voltar àquele ciclo, talvez, que eu me vi quando eu sofri um acidente. A gente vai ficando cansado, a gente vai ficando triste, a gente vai se acomodando. Então, a pessoa, quando ela procura a terapia convencional, que é a terapia ideal para curar esses momentos que estão acontecendo diariamente, ela precisa procurar esse médico. Muitas vezes as pessoas primeiro passam pelo clínico geral, as pessoas passam primeiro pelo médico para entender que às vezes é um problema de hormônio, às vezes é um problema patológico, né? Que não tem nada a ver com a mente. Então é importante também passar pelo clínico, fazer os exames, e se realmente o médico reconhecer, identificar que o problema está na mente, aí é procurar o profissional ideal na área da psicologia. As terapias expressivas, ela também pode ser uma ferramenta indicada por esse médico. Mas a maioria das vezes, quando a gente encontra uma pessoa numa sala de terapia holística, vamos lá, na sala da terapia holística, a gente percebe que a pessoa ela pode, de alguma forma, conhecer as terapias expressivas. Vou explicar o que são as terapias expressivas. Então, só lembrando, a importância sempre do psicólogo, do terapeuta, do psiquiatra e necessidades ao extremo. Muitas vezes você que está nos acompanhando, está ali nos ouvindo aqui levemente, se eu acordo triste hoje, Márcio, tá tudo bem. Você também, vai ter dia que você vai acordar triste. Mas se eu acordo triste sempre, não está bem. Alguma coisa está errada. Está errada. E Márcio, por incrível que pareça, no olhar de Vygotsky e Piaget, na educação, você acordar sempre, também muito feliz, tem alguma coisa errada.
Eu sempre gosto de brincar com os grandes pensadores modernistas, né? Parece que sempre quando a gente ouve uma palestra de um coach na linha de inteligência emocional, ou até mesmo alguém na área da psicologia, muito positivo, 100%, dá a sensação de que a vida daquele coach, a vida daquela pessoa é 100%, todos os dias é muita alegria, todos os dias, ele não tem nenhum problema. A vida é perfeita, né? A vida é perfeita. E isso acontece muito hoje em dia nas redes sociais, né? As pessoas só demonstram ter uma vida perfeita, só que isso não é verdade, né? Não é verdade. Então assim, ai que lindo ouvir X, Y, legal, mas aquela pessoa que está falando, ela também vai ter o dia da tristeza. Quando você acorda muito triste diariamente, quando você acorda reclamando diariamente, quando você não consegue dialogar mais com seus filhos, com a sua família, você está tendo um problema com a sua mente. Isso é fato. E aí você precisa de cura. Para a cura é o médico, ok? Agora, para eu me sentir melhor, antes do processo de remédios, antes do processo de utilizar algum estimulante para dormir, eu indico as terapias expressivas. Aí eu estou falando das artes. Aí eu estou voltando um pouquinho do pensamento da criança de 0 a 6 anos. Você tem filho, seu filho, ele é agitado? Ele tem um momento sempre agitado? Nando, ele é agitado o tempo todo. Até para dormir eu tenho que dar bronca. Então, assim, ele precisa de um planejamento individual. Parece loucura isso. Uma criança com planejamento individual, ela necessita de um planejamento individual. E quem faz? Os mentores, os pais. Então, assim, essa criança, ela precisa dormir para somente evoluir pelo menos 8 horas. Mas eu não consigo, né? É difícil. Só que tem um probleminha. Você falou que os mentores hoje em dia são os pais. Só que o problema é que hoje em dia os pais também andam desequilibrados. Sim. Né? E acabam transmitindo também esse desequilíbrio para as crianças, né? É verdade. Então fica difícil, às vezes, para um pai ser o mentor de uma criança. Sim. E o maior problema é que nós entendemos essa falta paterna, essa falta dos mentores, a pandemia mostrou muito claro isso. E não foi a falta de tempo, foi a falta de vontade. Porque a pandemia nos colocou dentro de casa para o quê, Márcio? Para convivermos, para viver em comum unidade. E aí foi o maior problema. Porque esse pai que ficava lá fora fazendo outras coisas, ele não tinha tempo muito de ser pai. E aí a pandemia nos convidou para ele ser pai num tempo um pouco maior. Tinha home office, tem outras coisas para fazer. E o que aconteceu? Esse pai não conseguiu, por causa também do... Eu não gosto de usar muito esse termo, mas eu vou usar agora, tá? Por causa do desequilíbrio mental. Porque muitas vezes eu estou preocupado com o dinheiro para sustentar os meus filhos, estou preocupado com a comida, estou preocupado com tantas outras coisas, mas a maior preocupação que a gente tem que ter na vida, que é cuidar da mente do nosso filho, cuidar da nossa mente, não é priori. Só se torna priori na hora que eu vou no psicólogo, na hora que eu percebo que eu não estou sentindo dor de vez em quando. Só sinto dor de barriga hoje, mas se eu sentir dor de barriga todos os dias, eu vou procurar um médico. Infelizmente, nós somos assim. Infelizmente, só procuramos os profissionais na hora que o negócio tá ruim, o negócio não tá bem, né? Quando tá crítico já a situação, né? Eu sempre falo para as minhas alunas no curso de psicopedagogia, de psicologia, na área da docência, assim, a gente sempre vai trabalhar com a falta de alguma coisa. Né? E aí a terapia expressiva, seja ela a dança, a música, o teatro, as artes visuais, a criança, logo, você que é pai, que está acompanhando o nosso podcast, o pai, ele recebe o desenho de uma criança. Você já recebeu o desenho do seu filho? Sim, Você já fez várias desenho? vezes, várias vezes. Ele está querendo te falar algo. É a mensagem da criança falando para o pai e para a mãe alguma coisa. Você pergunte sempre, o que você desenhou? Você não está vendo, pai? Fala para mim, deixa o autor da obra falar o que ele fez. Que pode ser que em cima daquele desenho você vai descobrir tantas coisas, porque em cima daquela obra, daquele desenho significativo, tem mistérios. Então, quando a gente descobre, através do trabalho da psicopedagogia, que a criança ela quer falar sobre suas dores, suas alegrias, através do desenho expressivo, a gente consegue ali, através daquele desenho, trazer uma anamnese e um resultado aí de um trabalho com aquela criança, através das artes visuais, através da dança, ou através mesmo de um diálogo com os pais. Tem criança que consegue falar sobre violência doméstica com um desenho. Situações na escola, que você não acompanha a criança da escola. Ela vai fazer um desenho e vai falar como foi a rotina dela na escola. Ela vai contar um mistério para você através do desenho. Mas nunca, eu sempre falo, não interprete o desenho de uma criança. A criança tem que falar o que ela fez.
para ficar mais fácil para você identificar o que o seu filho, como está a vida do seu filho, como está a rotina da sua filha, o que que ela faz, o que que ele faz, como ele se alimenta, que às vezes a criança não comeu o que ela tinha que comer na escola, sua rotina, como você disse, os pais não têm tempo, e aí o que acontece? Essa criança vai ficando esquecida. Então, quando e que momento que essa mãe que está nos acompanhando, que esse pai está nos acompanhando, que ele tem que entender que a terapia é um alicerce, que a terapia ela é a fonte para essa pessoa. Terapia não é bicho, terapia não é para gente louca, como a gente achava antigamente, né? Eu sempre falo, para quem quer entender um pouquinho sobre a terapia, se conheça, se olhe, se permita, fale com você mesmo. Tem um momento, parece loucura, mas na hora que você está no banheiro sozinho, fale com a sua mente. Como que você fez o seu dia extraordinário de hoje? Então, as pessoas que dançam, Márcio, são mais felizes, sabia? Não conhecia. Casais Não que sabia disso, dançam não. são mais felizes do que os casais que não dançam. As pessoas que dançam, até aquele que não tem o pé de valsa, que acho que é o meu caso também muito, quando ele aprende a dançar, o casal aprende a dançar, salva casamento, melhora o libido, melhora tantas coisas naquele relacionamento, até a convivência, que muitas vezes é desgastada. Dançar salva, dançar cura, porque é uma terapia expressiva. Até porque enquanto as pessoas dançam, elas estão sorrindo, não é isso? É isso, estimula o sentimento da alegria. Os índios, quando se manifestavam em roda dentro dos primórdios dos tempos iniciais da humanidade, né? Em roda, o que eles faziam? Dançavam. É arte expressiva, é terapia expressiva. Então, quando eles queriam se identificar uns com os outros, eu falei do menino, da criança. O índio, ele não desenhava nas pedras, na arte rupestre. A identificação dos indígenas era através dos símbolos nas pedras. Isso começou tão antigo, essa terapia expressiva, e muitas vezes eu falo, tinha que estar no SUS a terapia expressiva. Tinha que ser receituário. Vai procurar uma escola de dança, vai procurar uma escola de teatro. O teatro é uma possibilidade muito grande, Márcio, de você ser outras pessoas e não deixar de ser você. No teatro você consegue expressar todos aqueles personagens que te irrita durante o dia, como voltando pelas faltas. Quando falta algo que você tanto quer, você não fica normal. Fica, Márcio? Você não fica. Se você quer tanto uma coisa, eu idealizo tantas coisas, às vezes eu tenho um sonho de ter um negócio e eu falo assim, olha, não estou conseguindo. O meu estado de espírito muda. E quando você se aproxima da terapia expressiva do teatro, o teatro ele te traz possibilidade de ser várias pessoas e ao mesmo tempo uma hora voltar a ser você mesmo. Ali você expressa, como você diz, você tem contato com a alegria, com a tristeza, com o choro, com o sorriso, com todas as possibilidades que um corpo precisa para que você se torne uma pessoa equilibrada. Pelo que você está me falando, as terapias expressivas, elas são muito indicadas para crianças. Muito, né? muito. Até porque o terapeuta, ele tem uma certa, o terapeuta convencional tem uma certa dificuldade de lidar com a criança, porque às vezes a criança não consegue expressar os pensamentos e as emoções. É verdade. Então, eu creio que seria uma terapia mais indicada para crianças. Não que não seja indicada para adultos também, é evidente que é indicada. Mas eu acho que ela vem para preencher essa lacuna que às vezes a terapia convencional deixa, não é isso? Com certeza. Piaget, ele fala assim, como que a criança ela se manifesta culturalmente, como ela se manifesta, quais são as reações, né? Através dos objetos. Então, quando você vê uma criança mexendo em um objeto, conversando sozinha, às vezes você fala, nossa, mas que loucura isso, parece que ela não tá legal, ela tá ótima. Essa interação, Piaget acredita que ali acontece uma evolução humana. Vygotsky, ele tem assim, a importância da interação social. Né? É importante ter o contato com o pai, é importante ter contato com a sociedade, é importante se movimentar. Entre os dois, Márcio, eu fico com os dois. Mas acho que é importante lembrar que Vygotsky, ele diz assim, se conheça e conheça o outro. Então essa criança, muitas vezes, quando a mãe sente que ela está muito acanhada, inibida, ela não consegue conversar, ela não consegue ter relações sociais, é importante pensar um pouquinho de como inserir essa criança dentro do âmbito social, que é o tanto que nós estamos falando hoje. Que âmbito social é esse? Que atividade extracurricular tem na escola? A cidade onde eu vivo, ela é uma cidade cultural? Tem atividades culturais?
Tem pessoas que não têm condições de pagar uma escola de teatro, uma escola de dança, mas tem aí as atividades no município através dos departamentos públicos? Tem, então a pessoa pode procurar. O que eu indico de primeiro momento para quem não tem condições financeiras agora ao pós-pandemia, que as pessoas estão passando por um momento de se redescobrindo um novo ser, se reorganizando no home office, pai e mãe estão agora identificando o que é ser pai, o que é ser mãe, e tá tudo bem, tá tudo bem. Terra, tem em casa terra? Deixa a criança brincar na terra. As pessoas têm muito medo de que a criança brinque na terra. Brincar na terra, interagir com os objetos naturais, também ajuda esse processo de evolução e a saúde da mente. Criança que brinca na terra, criança que pisa na terra, criança que se machuca, isso faz parte da infância. Antigamente a gente vivia isso sem precisar falar, concorda? É verdade. Na nossa época, né? Era não que nós não somos muito jovens, velhos, somos jovens, né? Mas na nossa época a gente jogava bola na rua, natural, né? Era orgânico. Brincava. Então, era natural. Hoje em dia, eu sei, claro, a violência não permite, né? Que as crianças brinquem na rua, né? Sim. O trânsito é outro, a violência é outra, evidente, né? Mas eu acho que sempre que os pais tiverem a oportunidade de propiciar esses momentos de contato dos filhos com a natureza, eu acho que isso é muito importante. É essencial. Essencial, Márcio, porque a partir do momento em que eu deixo o meu filho, mesmo olhando de longe, mas eu deixo ele livre para ele conhecer o alto, o baixo, o sujo e o limpo, o seco e o molhado, eu estou dando possibilidades para essa criança ter visão de mundo, ter visão de vida, ter visão de qualidade de vida. E quando eu oprimo, quando eu falo não pode, eu tenho que justificar o porquê que não pode. Porque se eu falar que não pode porque vai sujar, está errado. Você entendeu, gente? Então, o errar é quando a gente impõe sem justificativa, porque uma criança, o superdotado, eles vão te perguntar. Ele vai perguntar, mas por que eu não posso? Não sei, tem criança que não é nem superdotada e já pergunta, por que eu não posso? Tem criança, por que eu não posso pôr a mão no fogo? Lembra da interação do Piaget? Porque eu quero pôr a mão no fogo. Já viu criança pequena querer pôr a mão no fogo, querer abrir o forno? São interações sociais. Eu tenho que conduzir. Lembra da palavra do mentor? O pai e a mãe têm que estar perto. Na escola, quando você escolhe a escola ideal para o seu filho, é uma escola mais piagetiana, é uma escola mais construtivista, tradicional. Não estou aqui para julgar nenhum formato. Eu estou aqui para falar, é a escola ideal para que o seu filho se torne um cidadão consciente, saudável, mas que ele possa ter interação social. Então, uma mente saudável é uma mente que interage, Márcio. Se você passar 7 dias dentro do seu quarto com luz apagada, você vai ter uma interação com a sua mente totalmente apática. 7 dias se você ficar fora do seu quarto, criando relações com a sua casa, limpando os móveis, mudando os móveis do lugar, mexendo nas plantinhas, são interações. Você não precisa ter o contato humano, mas você precisa ter o contato primeiro consigo, o contato com o eu. As pessoas acham que muitas vezes ser feliz é ter alguém. Nossa, eu já fui para terapia lá convencional, né? A terapia do amor, né? Ser feliz é preciso ter alguém. Eu sou uma pessoa que eu sempre sou muito resolvido com as relações de dor. Chega uma fase da vida que a gente também tem que aprender. Mas assim, você não pode, mediante aí as dores do seu filho, as dores que vocês vivem, não deixe essa criança ficar sofrendo por algo e por alguém, para que ela se torne um adulto livre. Porque a pior dor, as pessoas falam, é a dor do luto. Não, é a dor do amor. Quando você perde alguém, você sofre muito. E quando você perde alguém em vida, é pior ainda. Porque você tem a certeza que essa pessoa, ela podia estar perto de você, mas ela não está. Então, quando a criança perde um amiguinho da escola, lembra dos rompimentos da escola? Eu lembro até hoje. Você vai ter que ir pro outro 6º ano. Você sofreu porque era a turma que você tinha, os amigos que tinha, tal, Ou tal, quando tal. tem que mudar de escola, tem um sofrimento, né? E tem criança que vive esses lutos, Márcia, esses rompimentos, o resto da vida, porque não teve um mentor e o pai perto para poder falar assim, olha, esse é o momento que você viveu e é importante, a gente sente com você, a gente também ficou triste, nós ficamos tristes, perdão, estamos aqui, mas ao mesmo tempo nós vamos conhecer novas possibilidades, nós vamos ter um momento, você vai marcar um jantar com seus amigos, uma conversa com seus amigos, um piquenique com seus amigos, tô dando possibilidades aqui desde a criança, porque tem gente adulta hoje nos acompanhando, Márcio, que tá aqui comigo e fala assim, Nando, até agora eu não resolvi um rompimento do passado. E às vezes não é nem afetivo, desculpa, às vezes não é nem de amor.
de homem com homem, mulher com mulher, enfim, ou independente de gênero. Tem gente que não consegue resolver o rompimento do trabalho dos sonhos, que foi mandado embora e até agora não entendeu que o novo ciclo aconteceu. Então, o ser humano, eu posso dizer para você que o maior problema de tudo isso é que nós não sabemos viver com as faltas e com as falhas. Mas tudo isso acontece onde, Márcio? Na primeira infância, na primeira idade, na idade inicial. Então, se nós cuidarmos de nossas crianças do 0 aos 6 anos, com interações sociais, com interações com objetos, com mentoria, conversando com essas crianças, nós teremos uma sociedade mais saudável, onde pode escolher. Hoje eu não tenho isso, porque já viu criança birrenta que chora porque não tem isso? E aí tem pai que desiste e dá para a criança, fala, então não quero ouvir esse choro, né? E aí, em vez, então eu vou te colocar numa escola de teatro. Esse menino é expressivo, esse menino se comunica bem. Eu vou colocar na natação. Ótimo, porque é uma possibilidade dessa criança se expressar ali através da água, o contato com a água é ideal, mas ao mesmo tempo você pode colocar essa criança dentro de uma atividade, seja ela voltada para as artes plásticas, para dança, para música, para o teatro, e esses são os caminhos. Eu falo bastante, gente, e desculpa, Márcio, por falar tanto, porque é um assunto que eu levo muito a sério, porque hoje quando eu vejo uma família desestruturada, que está em situação de vulnerabilidade social, a gente acha que o problema daquilo é a falta de dinheiro. E não é falta de dinheiro. Terapia, possibilidades terapêuticas, espaços terapêuticos, é a própria casa. Se a sua casa é uma casa organizada, planejada, e você deixa o seu filho, ele se permite que o seu filho conheça outros universos, mas ao mesmo tempo você está fazendo a mentoria, você está perto desse filho, você não precisa ter dinheiro, você precisa ter valores. E isso não é a escola tradicional behaviorista, piagetiana, não é. Quem constrói isso é a própria família. E aquilo que você me disse me preocupa bastante, a falta de tempo dos pais. E a falta de tempo dos pais acabam com as mentes das crianças. Então você acredita que nós temos uma sociedade doente da mente, mas nós teremos no futuro a continuidade disso. É verdade. Inclusive você tocou no assunto que eu gostaria também de esclarecer para quem está nos vendo e nos ouvindo, que os pais, muitos dos pais hoje em dia, eles criam uma espécie de bolha ao redor da criança, não permitindo que ela vivencie as questões emocionais. Sim. É uma proteção. O pai não quer que a criança sofra, o que na verdade é um erro. É um erro. Né? É um Porque erro. a criança tem que passar por todas essas questões emocionais para que ela cresça emocionalmente e seja, quando adulto, um adulto emocionalmente bem formado. Né? Então, se o pai protege essa criança de maneira que não permita que essa criança vivencie essas experiências emocionais, vai ser um adulto desequilibrado futuramente. Né? E aquela coisa assim, não pode, que é a bolha, né? Lá fora faz muito frio, né? Lá fora não pode, lá fora tem o bicho-papão, lá fora... Criando esse mundo, essa criança não vai querer mesmo. Só que quando ela vai ter a oportunidade de conhecer esse mundo que tanto falaram que era ruim, tanto falaram que, né? E aí como que fica a relação da família que mentiu o tempo todo? O mundo é cruel, mas o mundo é maravilhoso. O mundo tem inimigo, mas o mundo tem amigo. É bipolar, o mundo né? tem espinho, mas o mundo tem flores. Então, é bipolar. Então a gente não pode falar que lá fora tá tudo ruim. Essa coisa de achar alguém... no dia a dia, a gente acha, você também, como especialista da área da saúde mental, é difícil conviver com pessoas que estão o tempo todo dentro de uma bolha, não é? Sim, muito difícil. E aí quando você vai aos poucos com a agulha furando para tentar trazer a pessoa para esse mundo que a gente acabou de falar, essa pessoa sofre. Sofre muito, porque ela é uma experiência que ela não está acostumada. Não tá. E quem colocou ela na bolha? Ela e essa sociedade que diz que lá fora tá tudo errado. Então muitas vezes ela vive um relacionamento abusivo, onde o homem diz, você não pode porque lá fora não é lugar de mulher. Essa criança, você não pode porque lá você vai se machucar. Olha como que a gente está trazendo aí para essas relações sociais, entendendo que tudo está dentro da nossa mente. Então assim, você tem que sofrer por amor? Márcio, tem que sofrer, mas tem que durar 3 minutos.
Porque se durar mais de 3 minutos, vem dor certa, vai ter que vir terapia, vai ter que trazer psicoterapeuta, vai ter que trazer terapeuta, vai ter que ir para a linha holística, vai ter que ir para a linha da terapia expressiva, vai ter que aprender a dançar, vai ter que a cantar, a se movimentar. Então eu falo assim, normal, se você está assistindo, mas o meu já dura 3 anos de dor, de sofrimento. Se dura 3 anos é porque a pessoa continua alimentando, né? Alimentando, Márcio. Então, assim, o luto, a morte, a gente enfrenta, a gente sofre e tá tudo bem sofrer por isso. Mas a gente também tem que planejar esse luto dentro do nosso coração e da nossa mente. Vai ter um momento que você vai ter que acordar e falar assim, chega. Se você passa mais de 3 anos e não disse chega e não foi procurar um tratamento, é urgente. Tá pegando fogo aí. Então a gente precisa correr atrás dessa urgência. Tem pessoas que nesse exato momento devem estar em luto. Nesse exato momento que está acompanhando o nosso espaço. Fala assim, eu não tenho possibilidade de pagar um terapeuta, eu não tenho possibilidade de ouvir pessoas positivas como a gente, Márcio. Então, o que a gente sugere? Pegue esse material do Levemente e utilize por todos os dias. Como você... Eu vou agora sair um pouco do mundo educacional, mas vou para o mundo do adulto, que é o mais difícil, tá? Porque a criança ainda a gente consegue, de alguma forma, quando os pais permitem, levar uma história de um case de sucesso. Uma criança bem tratada hoje vai ser um adulto de sucesso. É difícil quando tem um caso isolado que deu errado. Sempre é muito legal a história, né? Mas depois ele tem levemente ou livremente de escolher o que ele quer para o futuro. O pai não pode sofrer com isso. Porque tem pai que prepara filho para ser médico, mas ele quer ser artista. Então tem que tomar um pouco de cuidado com essas escolhas. Através da terapia expressiva, ele pode escolher ser ator, ser artista, e tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Mas vamos para o adulto. A pessoa que está nos acompanhando agora para usar esse seu material, o nosso material, como ferramenta de utilidade pública, né? Quando você acorda, sai da sua casa ou está na sua cama, qual é o seu comportamento ao sair da cama? Na hora que eu abro os meus olhos, tem um sentimento de gratidão? Quando você abre os seus olhos lá naquela casa que você está, aquele ambiente gostoso, eu falo porque eu conheço a casa do Márcio, que é próximo à natureza. Então você já tem um privilégio, porque você tem um contato da natureza. Tem bicho, tem afetividade, tem filho, essa casa você está sozinho. Você que está nos acompanhando, está nos assistindo, nos ouvindo, antes de pôr os 2 pés no chão, na cama, o que você desejou lá naquele momento que você abriu os olhos, né? Então, eu sempre coloco na linha da terapia holística que é assim. Eu gosto e acho que as pessoas de casa precisam praticar isso mais vezes. Eu pratico, Márcio. Você me conhece quase aí 2 décadas, mas eu sempre no meu momento de caos, eu lembro da afirmação positiva e eu lembro que é nesse momento que as coisas precisam fluir diferente. E o fluir diferente é ao contrário daquilo que a gente fala assim, minha vida tá ruim, vai continuar ruim se você continuar reclamando. Eu tô sem dinheiro, vai continuar sem dinheiro se você continuar reclamando. Então, antes de colocar os pés no chão, pensa assim, esse corpo ele precisa ser alimentado. Então ele precisa de um café da manhã bacana, ele precisa de um bom dia agradável, ele precisa de um bom banho, ele precisa de uma boa música, ele precisa de um bom cheiro. Então a gente está falando aqui dos sentidos. Então tudo aquilo que eu alimentar através dos meus ouvidos, do meu nariz, dos meus olhos e da minha boca, eu estou alimentando a minha mente. Então, quando eu estou na cama, eu coloco... Gente, aqui essa fala é uma fala voltada para o mundo holístico, tá? Então, quando a gente está aqui só para justificar, quando as pessoas... Porque muitas vezes as pessoas que não têm problema de audição, mas têm a visão muito aguçada, então olha com a alma, né? O essencial é invisível aos olhos. Tem gente que fala mais ou não fala, né? Então, só para entender que, não, independente da sua deficiência, independente da sua dificuldade, seja para ouvir, para falar, tal, você tem algo muito forte em você. Eu sou visual, eu sou muito visual. Eu não sei, você é o que, Márcio? Muito visual também. Visual? Muito visual. Eu sou mega visual. Então, assim, se eu tô num lugar, pode ser a comida mais simples, mas se o lugar é gostoso, tá tratando bem, eu vou ficar. Não importa, né? Hotel, vou entrar no hotel, a primeira coisa, antes de fazer o check-in, eu quero subir no quarto, quero ver como tá o quarto, abra janelas, a cama tá bacana. É aqui mesmo, foi isso que a gente combinou. Então, tem pessoas que são muito mais olfativas, né? Então, a gente precisa entender.
Tudo que eu desejo para o meu corpo nesse dia é isso, os sentidos, que eu possa aproveitar os sentidos, que eu possa sentir o cheiro da comida que eu vou saciar, que eu possa sentir o cheiro do meu perfume, porque a partir do momento que eu cuido de mim, eu vou entender o que o outro precisa. E aí então eu acordo antes de pensar no meu dia, antes de pôr os meus 2 pés no chão, eu penso nesses sentidos, eu agradeço pela oportunidade. Tem pessoas que têm a sua linha de espiritualidade, a sua linha de religiosidade. Eu gosto muito de pessoas cristãs, né? Acho que as pessoas cristãs, elas são ótimas, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com o pensamento religioso, porque aí a gente não consegue ir para o mundo holístico, né? Quando a gente é cristão, Jesus Cristo é o cara que mais amou todo mundo, amou até aquele que era torto. Então, quando a gente entende que o inimigo faz parte da evolução mental, a gente entende que a gente não tem mais inimigos. Cada um está no seu processo de evolução. Tem pessoas que irão gostar, tem pessoas que não, tem pessoas que vai te amar, mas tem pessoas que só pelo fato de você existir, não vai gostar de você. Vai te odiar. Vai te odiar. Então, quando você sai da cama equilibrado, tá tudo bem você não gostar de mim. Porque aqui tá tudo bem eu gostar de mim. Bem. Oi? Internamente você está bem. Tá bem. Né? Então, porque você já teve o diálogo. Tem gente que não vai gostar de você, mas tá tudo bem eu gostar de mim. Uhum. Então, é um pouco do egocentrismo, mas é um pouco da autovalorização, Márcio. Então, as pessoas ali, eu sempre falo assim, eu acordo, eu penso um pouco na energia positiva, eu desejo prosperidade, alegria e glória, que é uma coisa muito bom pra gente praticar. E o que é a prosperidade? Prosperidade é a pessoa olhar pra você e falar assim, nossa, o Levemente é um projeto próspero. Você fala isso pra você, isso é prosperidade. As pessoas associam prosperidade só o dinheiro, né? É verdade. As pessoas esquecem que a prosperidade tem vários aspectos, né? Inclusive, eu gostaria até de frisar uma coisa que tem tudo a ver com o que você está falando agora. Que essa questão de você acordar, né? E agradecer e sentir um cheiro, comer alguma coisa gostosa, tem tudo a ver com a conexão corpo-mente. Isso, né? Isso mesmo. Porque se você... as pessoas têm que entender que mente e corpo, eles são únicos. Eles se afetam mutuamente. Sim. Então, se você está bem mentalmente, o seu corpo também vai ser afetado dessa maneira. Muito bem. Se você está mal fisicamente... você também vai afetar sua mente de maneira negativa. Então, porque existe essa conexão e essa conexão é inquebrável, conexão corpo-mente, que tem tudo a ver com o que você está falando. É verdade. Depois eu vou postar hoje no meu Instagram, para depois quando sair a matéria, né, quem estiver acompanhando, ou no dia você me falar da matéria, a gente posta. Eu acho que eu não vou errar o nome, mas tem um livro que chama O Corpo Fala, eu acho que é do Pierre, o autor. O Corpo Fala. Só o autor eu posso ter esquecido, mas a mente aqui do professor vai lembrando. Esse livro fala um pouco disso, Márcio. O corpo fala. E é isso. O corpo fala através da audição, o corpo fala através do olfato, do paladar. E quando a gente entende todos esses sentidos, não é qualquer coisa que nos agrada. Então é uma cama cheirosa, é um quarto limpinho, é um ambiente sonoro legal. Então assim, se você tem dificuldades com insônia, procura música, porque a música é uma terapia expressiva. Então vai dormir com sons que você acha que pode lhe agradar. Sons da natureza, sons de música clássica. Então busca a terapia expressiva através da música. Mas se você ainda sente que o seu corpo está cansado, procura dança, procura fazer uma caminhada, procura dançar com pessoas amigas, vai para uma noite, marca um passeio, porque o corpo necessita desse sentimento que é a alegria, o sentimento muitas vezes que é o do amor. E aí quando a gente consegue entender toda essa socialização necessária, essa interação social, a gente fala assim, nossa, o quanto a minha mente está alimentada. Você conhece, Márcio, quando uma pessoa não tem uma mente alimentada, uma mente saudável. Você conhece, porque você é o profissional da área, mas a gente, no dia a dia, você e seu amigo, você não sabe o quanto está a mente dele. Você só sabe se ele está se alimentando bem, se está mais gordinho, mais magrinho, ou isso, aquilo, mas a convivência alimentar, porque você tem intimidade, mas você não sabe o que passa na mente do outro. Sempre eu falo, cuidado com o que a gente fala do outro quando se refere à mente. A dor é só sua, Márcio. Não é minha. Você pode compartilhar comigo, mas eu nunca, como profissional da área da psicologia, da psicopedagogia, posso falar para você, eu sei da sua dor. Eu não sei da sua dor. Na verdade, quem sabe da própria dor é só a própria pessoa. Não tem como. Até nós, como terapeutas, a gente vai vasculhando, né? Nós vamos tentando puxar o fio da meada. Mas a gente não chega e dá um diagnóstico. Olha, você tem isso. É um labirinto, né? não é? É um labirinto. Você tem que ir procurando onde está o problema. Mas
Quem que sabe onde realmente está o problema? A mente da própria pessoa. Porque às vezes a gente fala assim, a gente passa por um labirinto, a gente faz uma anamnese, você faz o tratamento, você indica o terapeuta, você faz a terapia holística, você vai para a linha do esporte, da cultura, você insere várias ferramentas e às vezes nesse labirinto de coisas a pessoa descobre que o maior problema estava ali do ladinho, na porta do labirinto. E a gente fala, nossa, como eu não fui capaz? Não é capacidade. Nós despertamos para que ela... Olha, tá aqui do meu lado o problema e eu consegui através desse desenvolvimento dentro do labirinto. Quando a pessoa que não se permite a conhecer esse universo, que é o seu eu, porque é um universo... Não se permite se conhecer, né? Caramba, desculpa o caramba, mas é louco quando a gente entende, assim, eu não acredito que eu sou essa pessoa. Eu já conheci mulheres que viviam 28 anos com relacionamentos abusivos, e quando elas se conheceram, eu falei, eu não acredito que eu sou essa mulher. Eu não acredito que eu sou essa pessoa. E não é, gente, se apropriar de uma vaidade desenfreada. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de se renascer, de se conhecer. Da pessoa falar assim, Nando, foi através da nossa prosa, foi através do nosso tratamento que eu conheci o grupo X e Y, que eu estou fazendo terapia em grupo, que eu conheci através de dinâmica, através da arte, através da pintura em tela, que eu conheci as mulheres que fazem crochê. A gente tem tantos outros caminhos com a arte, que a arte, ela curou as pessoas, ela já curou e vai curar a sociedade, ela já curou em tempo de guerra, na Segunda Guerra Mundial. O único manifesto que as pessoas foram se acalmando, foram se identificando, foi através da arte. No navio negreiro, as mulheres sofrendo escravidão, a arte estava ali através das saias, as mulheres criavam as bonecas para distrair as crianças. Olha o quanto a arte, de forma intrínseca, ela também estava inserida e ela está inserida na sociedade. A gente só precisa entender como profissionais procura arte, procura terapia, procura sair de casa, procura conhecer novas pessoas, a interação social. Caso eu não consiga, caso a minha timidez fale alto, caso eu tenha um problema de tristeza diária, caso eu não consiga falar nem com os meus... Tem gente que não consegue. Sim. É buscar... É muito comum a pessoa não conseguir se abrir. Aliás, inclusive, eu gostaria de colocar você, e para quem está nos vendo, né? Verdade. Autoconhecimento é libertação. Libertação. Libertação das próprias amarras. Das amarras mentais, né? Que a pessoa cria para ela mesma. É isso mesmo. Aí as pessoas acabam se tornando diferentes. E aí as pessoas não vão te conhecer mais. Você vai ter que estar preparado para isso. Sim, porque às vezes as pessoas entram em choque, né? Porque a pessoa muda tanto, né? Depois que ela passa a se conhecer profundamente. Não, é um novo costume. É novo hábito. É outra pessoa. Né? Vira uma outra pessoa. E parece, gente, sonhador o que a gente está falando aqui para vocês, mas é real. É prático, somos pessoas que estamos diariamente com pessoas, convivendo com outras pessoas. Hoje eu tenho um trabalho de acompanhamento de pessoas, são 420 pessoas que eu trabalho num setor, um outro setor da minha vida, né? São 420 problemas, Márcio, são 420 histórias. Eu não consigo atender 420 pessoas, quase impossível. Mas nós temos grupos online, grupo do WhatsApp. Então, assim, se a pessoa está em casa hoje, eu me coloco à disposição para que ela fale um pouco mais sobre o filho, que se quiser através do meu Instagram, pode me procurar através do meu Instagram. Eu estou aqui para tentar dar caminhos, tá? Mas o melhor caminho é cuidar da estrutura familiar. E a estrutura familiar, ela não é o desenho que nós fazíamos na época da nossa infância, que é a montanha, o sol, o casal e o cachorrinho, e aquele desenho tradicional. Não. A família é aquela que você olha e fala assim, essa é minha família. E se você ama essa sua família, seja importante, não tem problema nenhum eu falar aqui para você, sua família ela é convencional, tradicional, ela é moderna, ela é contemporânea, ela tem gêneros, para mim não importa. Sua família, ela tem amor, ela tem valores, ela tem Deus, ela tem vontade de se equilibrar, é o melhor caminho, essa é a família. Mas toda família saudável, ela tem briga, ela tem criança se sujando, tem criança quebrando copo. Essa é a família saudável. Família saudável não é aquela sentada no jardim da casa fazendo yoga. Não é. Mesmo que a gente saiba, mesmo que vocês estão me acompanhando aqui, a importância também de fazer yoga. Mas a família... Mas não só yoga, né? Não só yoga. Imagina, você está no meio do boletos bombando, você está ali pedindo que pague o boleto. Não, você vai ter problema, vai ter que trabalhar, vai ter que sair de casa.
mas como sair de casa? Como eu saio todos os dias de manhã? Então, eu me permito, não sei se você me permite, as pessoas que estão nos acompanhando, respira, né? Na verdade, as pessoas não sabem nem respirar. Nós né, temos que, na primeira sessão, eu costumo ensinar as pessoas a respirar. Porque as pessoas, a respiração da pessoa é tão curta, né? Ela está tão ansiosa, tão curta a respiração, que ela não consegue oxigenar o próprio cérebro. E ela fica totalmente perdida, né? Os pensamentos tomam conta, né? E ela fica perdida nos próprios pensamentos em função dessa falta de oxigenação do próprio cérebro. E ela não presta atenção na própria respiração. E o quanto isso é importante, né, Márcio? O quanto isso é importante. Aprender a respirar. Hoje eu fui numa sala de aula e aí os alunos ao redor dessa sala de aula tinha barulho de crianças de uma outra escola. Aí eu falei assim, gente, para um pouquinho. Faça esse silêncio. O que vocês estão ouvindo? Aí eles, crianças, brincando, se divertindo. Eu falei, isso é vida. Isso é saudável. Isso é poético. Isso para quem tá aqui é bíblico. Mas as pessoas não têm essa percepção hoje em dia, não. As pessoas vivem no automático. Hoje em dia, ela levanta, ela só pensa em tomar um café, às vezes nem isso, muito rápido. Aí ela já pega as coisas dela, já vai, às vezes vai para um ônibus, pega o carro, vai para o trabalho, fica o dia inteiro trabalhando, come em 15 minutos, volta para casa, estressadíssimo, né? Porque passou um dia num trabalho muito massacrante, aí chega em casa e acaba descontando na família. Da família. Né? Toda essa pressão que ele teve no trabalho, todo esse dia ruim que ele teve, ele acaba descontando na família. Porque não se cuidou. Não se cuidou, exatamente. Olhou, né? Então, acho que para concluir um pouco com as pessoas de casa, que elas entendam, seja do teatro, da dança, da música, das artes visuais, do yoga, da natação, de todas as possibilidades que ela pode buscar, nessa rotina que tão doida, tão desenfreada, para cuidar de si, através das terapias expressivas ou de outra atividade que vai lhe fazer bem. Se alimente de coisas que lhe dê prazer, mas ao mesmo tempo que lhe dê também qualidade de vida. Se aproprie de pessoas com pensamentos mais positivos. Se você acha que vou usar um termo que vocês muitas vezes utilizam, se você acha que você tem uma tendência em ser mais triste, uma tendência em ter pensamentos mais negativos, utilize desses sentidos antes de sair da sua cama. O que você vai alimentar para os seus ouvidos? Eu não gosto, Márcio, de ficar ouvindo o tempo todo pessoas negativas ao meu lado, então eu não vou me alimentar de pessoas negativas. Então, meus ouvidos, ele está aberto para as pessoas que são críticos, mas são positivos, né? Então, hoje eu vou falar palavras incríveis, primeiro para mim e depois para o outro. Quando a gente entende essas relações, então a gente nunca pode falar assim, eu vou acordar hoje, mas eu vou fazer para o Márcio. Não. Acordo hoje, eu vou fazer para mim e para o Márcio. Então, primeiro sou eu, depois é o outro, e assim as coisas vão acontecendo. Então, você está em casa, entenda pelo menos que essa rotina de segunda a segunda, ir dançar faz bem. Principalmente para os casais, principalmente para aquele casal que está aí em casa, fala assim, nossa, minha esposa é meio preguiçosa, meu esposo é meio preguiçoso, não gosta disso, tem medo de pagar mico, vai fazer umas 3 aulas de dança. Mas e quem não gosta de dançar, pode fazer o quê? Qual a sugestão? Eu acho assim, não gosta de dançar, vai ouvir boa música, vai para um concerto, vai para um musical. Vai no bom restaurante. No bom restaurante. Não gosta de tumulto, então escolhe um restaurante que você conhece na cidade que tem menos barulho. Eu sou esse, tá? Eu vivo com barulho, eu tenho um contato sonoro com as pessoas diariamente. Então, quando eu escolho um lugar, eu quero escolher um lugar menos barulhento. Então, assim, porque os meus ouvidos, eles precisam desse alimento. Então, olha como que é legal que a gente vai selecionando as coisas. Não gosto de dançar, mas eu vou assistir um musical que eu gosto de tal pessoa, né? Um bom filme, né? Um bom filme. São artes que nos alimentam, né? Esses dias eu acordei, era uma terça-feira, eu falei assim... Terça-feira, Márcio. Hoje eu tenho um programa de Vida Cultural São Paulo. Falei, o que tem de terça-feira em São Paulo depois das 8? Aí eu achei um teatro. Eu falei assim, eu vou assistir a última sessão de teatro 9h30. Eu saí de Bragança, fui até São Paulo alimentar a minha alma, alimentar o meu coração e a minha mente com cultura. Eu assisti um teatro maravilhoso, assisti o espetáculo, acabou o espetáculo, São Paulo não dorme. Eu achei um lugar, ainda jantei, comi uma coisa e voltei para Bragança feliz, desperto. E é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente não tem essa condição,
de ir tão longe, mas a gente tem condição de ir tão perto das nossas fragilidades. Então hoje eu não vou cozinhar, hoje eu vou pedir uma pizza fora. Olha, isso é uma escolha, mas é uma escolha que você vai te fazer bem. O que a gente não pode é escolher algo e se arrepender, porque aí não é uma decisão assertiva, né? Ah, eu escolhi, mas não me fez tão bem, mas eu vou escolher outra coisa amanhã. Ok, né? O que não pode eu ficar me machucando, me vitimizando por causa das minhas escolhas. Mas tem tanta coisa que a gente pode fazer que não paga, né, Nando? E que é prazerosa. Claro. Você pode sair com uma pessoa que você gosta, dar uma caminhada, né? No próprio bairro, não precisa nem ser em outro lugar. Caminha no bairro, né? Na sua rua, né? Ou então senta aí com a sua família, assiste um bom filme, né? E comenta depois com a família o quanto foi bom assistir esse filme junto com eles, né? E o quanto eles são importantes para você. Então, esse é o recado que nós queremos deixar para você. A gente quer que você olhe para você primeiro e depois olhe também para sua família, porque são todos importantes. Você também é importante. Então, olhe para você também. Só para a gente completar, o que você está falando é muito sério. Ontem, o meu Instagram é Nando Fagundes Oficial. No meu Instagram, eu fiz isso, Márcio. Não precisa de dinheiro, não precisa ir tão longe. Eu parei na frente de um lugar verde, tinha um rio. Eu fiquei meia hora cuidando da minha mente. Eu falei, eu já estou com a mente cansada. Então eu preciso alimentar de coisas saudáveis e leves. Eu fiquei na frente desse jardim aqui, ó. Meia hora. Eu sei onde tem esse jardim. Eu postei, foi recentemente, eu postei esse jardim. Foi ontem que aconteceu. E aí o que acontece, gente? Por quê? Eu escutei uma música, eu ouvi o jardim e eu voltei para minha casa leve. Não pagou nada, né? Nada. E estar com a mente leve é você se permitir a viver tudo isso de forma gratuita. O bem-estar é gratuito. É gratuito. É isso, Márcio. Acho que eu não sei se eu trouxe aí para você esse campo. Gosto muito de depois a gente pode voltar a outros assuntos, falando de crises infantis, quando uma criança demonstra através das cores o que ela quer demonstrar através das cores de um desenho, que é muito legal. Os pais podem também identificar através dos desenhos alguma crise existencial dessa criança ou desse adolescente. Como através dessa arte a gente consegue também salvar essa criança de um surto, né? Quando as pessoas hoje chegam a um pensamento suicida, é porque muitas vezes ela teve uma infância conturbada. Quando uma pessoa chega a ter uma síndrome, qualquer outra, identifica essa síndrome, mas guarda para si, como que foi o histórico infantil dessa pessoa? Não estou aqui justificando comportamentos de caráter, mas muitas vezes a gente encontra pessoas com problema de bipolaridade. Nós temos problema de pessoas que convivem aí com comportamentos sórdidos nas redes sociais. Mas quem é essa pessoa? Como foi essa pessoa no passado? Que histórico que ela tem? Não estou justificando crimes, gente, mas é importante a gente entender que uma Susana von Richthofen, né? Acho que é esse nome corretamente. Isso. Quem foi essa menina? Como que ela foi? Ela estava dentro da bolha? Ela foi criada dentro de uma bolha? Ela conheceu o mundo? Ela cometeu um crime. Só que antes desse crime, como que é a história dessa menina? Né? Eu sempre acho muito legal a gente estudar esses grandes... Tem um programa da Rede Globo agora que vai contar os casos de polícia, que é antigo, um programa que é o Pedro Bial, que vai agora fazer... eu não lembro o nome, é um programa que conta casos de pessoas... Casos policiais. Casos policiais. Não sei o nome do programa, mas eu vi também que vai ter esse programa. Vai ter de volta na TV aberta. E eu falei, gente, olha que legal. Será que vão buscar também, além de todo o crime, como que era a convivência dessa menina com outras meninas? Como que era a convivência com os pais? Como que a relação financeira ali afetava? Porque as pessoas acham que ela tem dinheiro, ela está protegendo todo mundo. O dinheiro não protege ninguém. Pelo contrário, dinheiro divide, dinheiro cria problemas, né? Claro que muitas vezes o dinheiro nos dá possibilidades de prazer, mas de primeiro momento o dinheiro divide. Quando ele fala assim, ele tem mais dinheiro que eu, já cria algo estranho. Por isso que a gente não deve falar das nossas intimidades financeiras. Na verdade, a gente tem que explicar para quem está nos vendo, nos ouvindo, que dinheiro é uma forma de energia, uma forma de troca. Então, você não pode acumular. Você tem que dar e receber. Dinheiro é simplesmente isso, uma forma de troca. E é movimento. É movimento. O dinheiro tem que movimentar. Ele não pode ficar no teu bolso, ele não pode ficar na tua conta bancária. Não. Porque a vida exige movimento. E é através do movimento que você vive.
Essa história de gente parada é gente doente. E gente doente precisa da gente, né? Precisa do nosso olhar, da nossa fala e da nossa proteção. Então, se você não quer precisar da gente, já sabe, se movimente. É isso mesmo. Então, eu agradeço mais uma vez a possibilidade de trazer esse repertório. São universos que eu vivo. Eu sou um estudioso na área educacional, por ter tido uma experiência muito grande em lugares periféricos em São Paulo, que me deram possibilidade e mestrado de pessoas, né? Você conviver com pessoas que vivem em violência, em furto, estupro. A região que eu peguei, uma região oeste de São Paulo, que me ensinou muito de como eu fui aprender sobre terapia na prática. Depois eu fui buscar os estudos, porque você conviver com uma criança que passa por todo esse histórico, você precisa de um primeiro momento abrir mão da sua própria história e falar, vou cuidar dessa vida. E hoje eu entendi o quanto é importante nós olharmos para a família como uma verdadeira fonte de inspiração e de vida. Então a família é a base de tudo. Não adianta ter o governo pensando na estrutura de uma escola de programa de ensino integral, que é linda a proposta, tal, mas a gente tem que entender que a relação principal é a realização familiar. A gente viu agora recentemente alguns desequilíbrios mentais de pessoas invadindo escolas com comportamentos abusivos, criminosos, mas assim, quem são eles? Quem são esses criminosos, sim, né? Sim. Qual a origem deles? Qual a origem deles, né? E eu acho que seria muito legal a gente começar a avaliar o comportamento de pessoas nesse sentido, porque o corpo fala. Então a gente pega aí como disse para vocês, a Suzana, você avalia o estereótipo, o arquétipo dela ali, você nunca vai imaginar que ela faria algo do que ela fez. Mas por que ela fez? O que estimulou ela a fazer? Nada justifica o crime, mas tudo justifica o histórico dessa moça, o que ela fez, o que ela pode fazer, que tratamento, né? Então, assim, eu acho que a gente está aqui para tentar mostrar para as pessoas que estão em casa, que às vezes vêm com pensamento suicida, com pensamento de morte, pensamento de outros pensamentos negativos. Respira, pense em você e pensa principalmente na sua família, nas pessoas que gostam de você. Se você acha que essa família não gosta de você, tem alguém nesse mundo que gosta. Então pensa nessa pessoa. E Nando, se não tiver ninguém que goste, pense em você. Então você tem que gostar de você mesmo. Tem. É isso. É isso. Então o primeiro que você tem que gostar é de você mesmo. É a prioridade, né, Marcos? É a prioridade. Nando, a nossa conversa está muito boa, mas o nosso tempo está acabando. Acabando já, E eu queria agradecer muito aqui a sua presença e por você ter esclarecido todas essas questões com a gente da terapia. E eu queria então futuramente convidar você novamente para um outro tema, né? Sim. Que a gente possa abordar, porque foi muito proveitosa a nossa conversa. Eu acredito que o pessoal lá de casa gostou muito também. Eu fico muito feliz, acho que nós já conversamos um pouco sobre terapias, né? Da sua linguagem, da minha, da sua prática e da minha, né? Então a gente pode sim voltar com outras, não falar das garatujas, as crianças começam os primeiros rabiscos. Seu filho rabiscava na parede, Márcio? Não, ele nunca fez, mas ele sempre gostou de rabiscar no papel. Adorava no papel. Então a gente vai conversar por que ele não rabiscava na parede. Então tem o porquê também. E eu nunca precisei recriminar, viu? Ele nunca tentou escrever na parede. Olha que interessante. E tem criança aqui que adora deixar a casa inteira, né? Então a gente vai explicar o porquê isso é uma forma também da terapia, olhar isso com bons olhos, tá bom? Então a questão das garatujas, os primeiros desenhos, os primeiros sinais da criança, os movimentos através do desenho, as cores e tantos outros que a terapia está aqui para ajudar. Então nós temos muita coisa para conversar ainda. Obrigado, Marcos, obrigado mesmo e todos que nos acompanharam levemente. Então, nós aqui agradecemos você, Nando, por todas as informações que você nos transmitiu. E eu queria então convidar você que na próxima semana nós vamos ter mais um podcast com certeza mais um assunto muito interessante. Muito obrigado por nos assistir e nos ouvir até agora e até a próxima semana. Até lá.